Bom, irmãs, paz. Então, o tema desse encontro é batismo. Não tem, irmãs, como nós falarmos do ID do Senhor, que é o tema que a gente tá, né? O projeto que a gente tá agora, sem falar de batismo, né? Porque a palavra diz, lá em Marcos 16:16, que é o versículo do mandamento que o Senhor nos deu: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer já está condenado. Então não tem como nós falarmos a palavra de Deus sem falar de batismo, né? Sem pregar o evangelho, como diz esse versículo, sem nós falarmos de batismo. É necessário. Nós falamos sobre o amor de Deus no último encontro, que foi online também. E falamos sobre o que Deus, tanto quanto Deus nos amou, que deu seu Filho para que a gente tenha vida eterna, né? Então o batismo, irmãs, faz parte, né, de todo do mandamento que Jesus nos deu, né? Então nós vamos entender um pouco mais sobre o batismo hoje. Às vezes você ainda tem uma dúvida sobre o batismo, sobre se batizar, ou talvez você já se batizou, né, mas ainda não entendeu, né, porque a palavra até diz que depois que nos batizamos, novas criaturas nós somos, aquilo que ficou para trás, o velho homem, né, e que tudo se faz novo. Então é muito bom meditar sobre esse assunto, né, sobre essa nossa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Então vamos entender um pouco sobre o batismo. Lá em Romanos 4:12, a palavra de Deus diz que eu vou ler o versículo para vocês. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então a gente precisa entender desde lá do começo. Precisa entender, para falar do batismo, a gente precisa entender o que aconteceu atrás, para nós conseguir entender direito, né? Para nós conseguir entender por que a gente precisa se batizar. Então a palavra aqui diz, né, que porque entrou o pecado no mundo por um homem, né, todos nós pecamos através daquele pecado de Adão lá do início do mundo. A palavra diz também, lá em Romanos 3:23, 24, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós éramos pecadores. Adão pecou, nós pecamos. Mas o amor de Deus é incondicional. Ele, desde o começo, desde quando Adão pecou, ele tentou nos trazer próximo dele novamente. Deus é maravilhoso. O seu amor é incondicional. E tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é para nos aproximar mais de Deus, mais nos aproximar mais dele, cada dia mais. Então lá Adão pecou, foi destituído da glória de Deus, mas Deus foi colocando algumas coisas, tentando aproximar o homem de Deus novamente, né? Depois que Adão pecou, Deus achou um homem que era reto perante os seus olhos. Deus viu em Noé a possibilidade de o homem se aproximar dele novamente, de Deus. Deus pediu para que Noé construísse uma arca e salvou Noé e sua família. E o tempo foi passando, só que o homem se corrompeu novamente. O homem, ele entrou em orgias novamente, ele pecou, a idolatria, tudo que não agradava a Deus estava acontecendo, né? O homem tentou fazer uma torre que alcançasse o céu, Deus tem que intervir novamente, que era a Torre de Babel, né? Deus teve que intervir separando as línguas, porque até aquele tempo se falava uma língua única. Enfim, Deus ia tentando de algumas formas, só que o tempo passou e o homem estava corrompido novamente pelo pecado. E Deus, mais uma vez, encontra um homem honesto, um homem bom, um homem obediente, no qual Deus
quer fazer uma aliança com ele. E esse homem era Abrão. E Deus chama Abrão porque viu que Abrão era um homem temente a Deus. E Deus faz essa aliança com Abrão. Eu vou ler o versículo, mas para quem me conhece, eu vou ler aqui uma passagem sobre essa aliança. Para quem me conhece sabe que eu gosto de ir falando, mas eu gosto também de trazer as passagens, porque eu creio que o que vai nos convencer sempre é a palavra. A palavra, ela entra no nosso coração e ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Quando eu comecei no caminho com o Senhor, o que me trouxe clareza na minha mente foi a palavra. Muitos vinham até mim falar sobre Jesus, vinham até mim falar sobre as coisas de Deus, sabe? Mas eu só aceitei e eu só fui convencida. Claro, foi o Espírito Santo que me convenceu, mas foi quando eu comecei a estudar a palavra de Deus. Aí a minha mente, ela se abriu e eu consegui entender melhor aquilo que eu vivia como naquele tempo, no pecado. Eu não tinha o arrependimento no meu coração, eu era uma velha criatura, mas eu fui entendendo através da palavra de Deus. Então, Abrão, ele aceitou esse chamado de Deus para fazer essa aliança. E tá lá em Gênesis 17, 9 e 14, que diz assim: Disse ainda Deus a Abrão: Tu, pois, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, depois de ti nas suas gerações. Esta será a minha aliança que guardarão entre mim e vós, a tua descendência, depois de ti, que todo varão dentre vós será circuncidado. Circuncidareis, pois, a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Da idade de 8 dias será circuncidado todo varão que entre vós, por suas gerações, o nascido em casa e comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Da idade de 8 dias deve ser circuncidado e nascido em sua casa e comprado por teu dinheiro, estará o meu pacto em vossa carne por aliança perpétua. E o varão incircuncisado que não tiver incircuncidado a carne e o seu prepúcio, tal pessoa será extirpada do seu povo, violou a minha aliança. Então Deus faz com Abraão essa aliança, e ele diz aqui no final, né? Aquele que não for circuncidado, ele faz aliança que todo varão deve ser circuncidado, né? De 8 dias deve ser cortado, né? Eu não sei se vocês conseguem entender, mas ali diz, ó, a carne do vosso prepúcio. Era da parte íntima do homem, tinha aquela pelezinha e ele era cortado. Então essa foi a aliança que Deus fez a Abraão, né? Tentando aproximar Deus do homem, o homem de Deus, que Deus era próximo do homem, mas o homem sempre pecava e se separava de Deus. Então Deus tentou mais uma vez aproximar o homem, né, dele. E ali Deus faz essa aliança com Abraão. E essa aliança, ela foi como uma justificação, um conserto, uma submissão a Deus, um ato de fé, pelo qual recebeu justiça divina. Porque Abraão creu no Senhor e isso foi atribuído como uma justiça. Deus queria que todo o povo crescesse dele também. Então, ele faz na carne essa circuncisão, esse pacto, para que todo o varão fosse ter direito ao reino de Deus. A pessoa que não fosse seria extirpada do seu povo, tinha violado a aliança, seria separado novamente de Deus. Essa submissão seria pela fé, né? E pela carne, porque foi pela fé que Abraão creu, né, em Deus e aceitou, né, essa aliança. Então, só que dessa mesma forma não ia dar certo, porque o homem pecaria novamente, o homem desobedecia, e isso não
era só uma sombra do que viria. Porque logo depois, mais tarde, lá em Jeremias 31, vou abrir aqui também. Olha o que diz em Jeremias 31. Como Deus é maravilhoso, por demais. No versículo 31 também, diz assim, ó. O que viria depois? Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como a aliança que fiz com seus pais no dia que tornei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Não obstante eu as haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança será que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei em seu interior e a escreverei em seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conheci o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e não mais me lembrarei dos seus pecados. Olha que lindo. Então, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, ele disse aqui que o pacto seria feito no coração, que Deus colocaria os seus mandamentos no nosso coração e que o nosso pecado seria lançado no mar do esquecimento, né? Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, colocamos a nossa confiança somente em Jesus, entendemos que Jesus pode perdoar os nossos pecados, que ele morreu na cruz para nos salvar. Então, o Senhor, ele lança o nosso pecado no mar de esquecimento. E aí começa uma nova vida. Essa submissão agora seria feita pela fé em Jesus Cristo. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Então, o que eu preciso para me reconciliar com Deus e ser salvo? Você já parou para pensar nisso? Hoje? Pois é. Hoje todos nós o que nós queremos é isso, né? Eu acredito que se a gente for perguntar para qualquer um, até para quem às vezes crê em Deus, mas não lê a palavra, ele vai dizer assim, eu quero ser salvo, eu quero me reconciliar com Deus. E você que está assistindo hoje, quer se reconciliar com Deus? O que você precisa para isso? Pois é, agora vamos meditar. Porque a gente entendeu que nós viemos do pecado, fomos separados de Deus e que nós precisamos reconciliar com Ele. Então é só por meio de Jesus Cristo. Deus prepara o caminho, Ele manda um homem chamado João Batista preparar esse caminho. João Batista ele já batizava no Rio Jordão. E logo depois Deus manda Jesus, seu único filho. Jesus foi batizado por João Batista para que se cumprisse as Escrituras. E o batismo ele é entendido como um reconciliamento. Assim como Abraão creu em Deus, hoje se nós crermos no Senhor Jesus, obedecermos, nós podemos ser salvos. E o mandamento é, quem crer e for batizado. Então lá em Efésios 2:8, a gente vai entender um pouco melhor sobre a justificação. Vamos ler Efésios. Olha só o que diz em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos que vós no outro tempo erais gentios na carne, chamados incircuncisos,
pelos que na carne se chamavam circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças das promessas, não tenho esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele, Cristo, é a vossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando parede de separação que estava no meio da sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenança, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e Jesus Cristo pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz que estava longe e agora e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificadores sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada do Espírito de Deus. Então esse texto que já fala tudo. Antes nós éramos pecadores e por meio de Cristo Jesus nós tivemos a reconciliação, a oportunidade de nos reconciliar com Deus. Nós que éramos separados da glória de Deus, como nós lemos no primeiro versículo, hoje nós estamos perto. A submissão a Deus, você tem a submissão a Deus, à palavra de Deus, Aquilo que Abraão fez foi entendido como submissão a Deus, ao pedido de Deus, pela fé, E hoje, você é submisso ao Senhor. Quando Ele te diz, crê e for batizado, você tem essa consciência de que você precisa se reconciliar com Deus e obedecer o que Ele te falou, obedecer a palavra do próprio Senhor Jesus que esteve na terra conosco, com os discípulos, com aquele povo daquele tempo e que deixou esse mandamento. Você é submisso a Ele. E a partir do momento em que a gente entende isso e a gente diz, eu quero me reconciliar com Deus, eu tenho alguns textos para falar que fala sobre isso. O pedido do próprio Senhor Jesus lá em João. Vamos ler aqui em João, onde o Senhor Jesus nos deixa sobre uma história, sobre o que ele está falando. João 3, no versículo 3. João está falando com um homem, Jesus está falando com um homem, e ele explica sobre o batismo. A palavra diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Lembrando aqui que esse homem era um homem importante daquela época, tá? Um homem que fazia parte dos religiosos naquele tempo. Ele era um religioso. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: eu na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando você se submerge na água, você deixa aquele velho homem para trás, aquela nova vida para trás. Você era nascido da carne. A partir daquele momento, quando você se levanta e você sai da água, você passa a ser uma nova criatura, nascido do Espírito. Então, aqui Jesus deixa bem claro a esse homem, o Nicodemos, que o que é nascido da carne é carne. Você precisa nascer agora do Espírito, para uma nova criatura, deixar o pecado para trás,
Você precisa viver uma nova vida. E essa submissão, que é o batismo, que é uma submissão ao mandamento de Deus, ao pedido de Jesus Cristo, quando ele diz crê e for batizado. Agora você fez, você obedeceu, você praticou essa submissão. Tem um outro versículo também que eu quero deixar aqui para vocês meditarem, que é Atos, no Atos 8, que também é uma história de um homem sobre batismo, que agora se passou com Filipe. E um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha da Etiópia, o qual se superimentemente de todos os seus tesouros tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu que lês? Ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era: foi levado como ovelha para matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe, disse: rogo-te que diz isto, do que diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe disse: a sua boca, abrindo sua boca, e começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. E indo eles pelo caminho, chegaram ao pé da água, e disse eunuco: eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco. E Filipe o batizou. Então aqui a gente pode ver que também era um homem religioso esse homem, porque ele estava lendo o profeta Isaías, né? Ele estava lendo lá no Antigo Testamento, e Filipe chega a ele e diz: você entende o que você está lendo lá no Antigo Testamento? Ele estava na parte onde Deus estava falando com o profeta que mandaria Jesus Cristo, seu único filho, que iria morrer numa cruz, e ele já estava falando o que viria a acontecer depois. Então o eunuco disse: como é que eu posso entender se ninguém me explicar? E ali Filipe se dispõe então a explicar sobre Jesus e tudo aquilo que Deus preparou até a vinda do Senhor Jesus. E eunuco entendeu, e ele pergunta a Filipe: mas então o que eu preciso fazer, né, para ser... Aqui tem água, ele diz, né? O que me impede de ser batizado? E Filipe diz assim: nada, se creres de todo o teu coração. E ele disse: sim, eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O que te impede de ser batizado? Você já se fez essa pergunta como o eunuco fez? Muita gente tem feito batismos por aí porque a palavra diz que os seus discípulos batizavam. E isso continua, os seus discípulos continuam fazendo os batismos como Deus ordenou, que os discípulos continuassem batizando. E hoje, o que te impede de você ser batizado? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Janice, mas eu preciso mudar a minha vida, eu preciso arrumar e ajustar algumas coisas da minha vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se você crê de todo o coração, batize-se, e o Senhor vai colocar, mas entrega o coração de verdade, em obediência, né? O Senhor vai colocar tudo no seu conforme lugar, conforme a sua entrega a Ele. Então, se você não é batizado ainda, você deseja se batizar, aqui está a oportunidade que o Senhor Jesus está te dando. Como naquele dia Felipe pregou para o eunuco, falou de Jesus Cristo, hoje estamos nós aqui falando sobre batismo. Não foi à toa que o Senhor colocou no nosso coração o ID. E o ID, o batismo faz parte dele. Então,
Janice, eu sinto de todo o meu coração. Essa palavra tocou no meu coração e eu devo me batizar. Eu preciso me batizar porque eu entendi quem eu sou. Eu sou uma pecadora, eu preciso nascer do Espírito, porque até hoje eu vivi na carne. Eu preciso dessa submissão a Deus, dessa obediência a Deus, de submergir nas águas e nascer uma nova criatura. Então nos chame, que nós vamos agendar o seu batizado e você vai nascer de novo, agora da água e do Espírito. Amém? Então, aqui tá uma palavra, eu não consigo falar muito, senão a gente vai se estender demais, né? Porque teria muitas outras coisas pra gente falar sobre batismo. Mas eu quero deixar uma pergunta para quem já foi batizado. Muitas pessoas já foram batizadas, já entregaram sua vida a Jesus. Mas eu quero te perguntar, você nasceu de novo? O velho homem, ele precisa morrer todos os dias, para que você consiga viver o novo homem. Lembre-se disso. Você já nasceu de novo? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.